Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Sou professora Melissa e leciono na Escola Municipal Carmelitana do Menino Jesus, na Escola Municipal Alfredo Amorim e na Escola Municipal União Comunitária. Na aula passada, lemos e interpretamos um texto sobre o tema Campo e Trabalho, tema que daremos continuidade na aula de hoje. E vimos também o uso dos porquês em algumas frases. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem acessar o Instagram Professora Melissa. Lá vocês encontrarão alguns textos para estarem sempre praticando a leitura e a escrita. Não esqueçam de estarem sempre em mãos com lápis, papel, caneta, borracha, para melhor acompanhar as aulas na TV. E quem fez o desafio? Vamos corrigir? Desafio. Complete com porquê, porquê, porquê ou porquê. Não sei o porquê de tanta chuva. Temos aí o motivo, a causa que essa pessoa está indagando não saber. Porque estamos no mês de agosto. Está o quê? Respondendo a indagação da pergunta anterior. Você vai plantar tomate por quê? Temos aí uma frase interrogativa e vamos colocar o porquê no término da frase. Porque em agosto é bom para o cultivo de tomate. Estamos aí agora respondendo a pergunta anterior. Vamos ver como ficou? Não sei o porquê de tanta chuva. Temos aí o porquê junto, com acento, justamente porque está nos dizendo que não sabemos o motivo, a causa. Porque estamos no mês de agosto. Aí temos então o porquê junto. Estamos falando, respondendo. Qual o motivo, a causa? Você vai plantar tomate por quê? Novamente vem o porquê, mas dessa vez separado e com acento, porque esta é uma frase interrogativa e o porquê está no término dessa frase. Porque aí vem junto, sem acento, porque nós estamos respondendo a pergunta anterior. Porque em agosto é bom para o cultivo de tomate. Vamos ler novamente as frases. Não sei o porquê de tanta chuva, porque estamos no mês de agosto. Você vai plantar tomate por quê? Porque em agosto é bom para o cultivo de tomate. Nós temos aí um diálogo, por isso, no início de cada frase, nós temos o travessão, o sinal de travessão. Na aula de hoje, como eu falei anteriormente, vamos dar continuidade ao tema campo e trabalho e vamos também estudar sobre o uso das palavras mais e mais. Acompanhe a leitura. O que é reforma agrária? A reforma agrária é o conjunto de ações e medidas voltada para garantir a distribuição justa das terras, alterando os regimes de uso e propriedade, a fim de garantir que a maior parte das terras agricultáveis encontre-se nas mãos de uma quantidade correspondente de trabalhadores rurais. Em resumo, a política de reforma agrária visa romper com a máxima muita terra nas mãos de poucos, ou seja, objetiva acabar ou diminuir consideravelmente a quantidade de latifúndios no meio rural. Esse texto foi tirado do site que está aí na tela e fala sobre o quê? Sobre a reforma agrária. A reforma agrária é um conjunto de medidas que visa a distribuição mais igualitária de terras para pequenos trabalhadores rurais, para que eles possam cultivar, fazer a agricultura e a pecuária familiar. Nós temos aí esse texto que acabamos de ler e notamos, mais uma vez vamos revisar, que
há pequenos espaços entre uma palavra e outra. O início do texto está iniciando com a letra maiúscula e ele termina com ponto final. Ao longo do texto, temos a vírgula, que é um sinal de pontuação que dá pequenas pausas para continuarmos a leitura. Atividade. Descubra quais são as palavras. Temos aí 2 palavras, ambas têm 7 letras. A primeira palavra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a segunda também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quais são essas palavras? Vamos saber agora. Olha só, nós temos algumas dicas. A primeira palavra começa com uma consoante e está no alfabeto depois da letra Q. Vamos ver qual a letra do nosso alfabeto que vem depois da letra Q. É a letra R. Então, a primeira palavra inicia-se com a letra R. Vamos para mais uma dica. A segunda palavra inicia com uma vogal e é a primeira letra do alfabeto. Qual a primeira letra do alfabeto? É a letra A. Vamos lá. A segunda palavra tem um encontro vocálico, ia. O que são encontros vocálicos? Vamos relembrar? Encontros vocálicos são encontros de vogais, quando temos 2 vogais ou mais juntas na mesma palavra. Então, nessa segunda palavra, nós temos o encontro vocálico ia, que está no final dessa palavra. Então, ao final da palavra, nós temos ia. Vamos para mais uma dica. A segunda palavra também tem um encontro consonantal. O que são encontros consonantais? Vamos relembrar? Os encontros consonantais são as consoantes juntas na mesma palavra. Temos o encontro consonantal GR, que vem logo após a letra A. Então, logo após a letra A, nós temos as letras G, R. Outra dica. Ambas as palavras terminam com a letra A. Nós já temos aqui a letra A, portanto, vamos colocar a letra A agora aqui. Isso. A terceira letra da primeira palavra vem antes da letra G. Qual a letra que vem antes da letra G do nosso alfabeto? Vejam só. E é a terceira, olha, primeira, segunda, terceira. A terceira letra dessa palavra é a letra que vem antes da letra G. Qual será? A letra F. E aí, vocês já sabem quais são essas palavras? Dica, é sobre o texto que acabamos de ler. É sobre o assunto que nós estamos discutindo, campo e trabalho. Ficou mais fácil agora? Vamos completá-la? Ré. Observe o som, a sonoridade de cada sílaba. Ré. Qual a letra que estamos ouvindo? É. For. For. Qual a letra que vamos colocar agora? O O. Observe o som. For. É o R.
Qual é o som que estou fazendo? Ma. Então, qual letra será? Qual letra teremos que colocar aqui? O N. Temos a palavra, então, reforma. Próxima palavra, agra. Qual a letra teremos aqui? Observe o som, gra. Acento agudo no A, para dar essa força. Agra. Agora, qual a próxima letra? Ri. Que som é esse que estou fazendo? É o som de qual letra? Ri. O R. Temos, então, as palavras. Acabamos de descobrir. Reforma agrária. Como eu falei a vocês, na aula de hoje, nós vamos estudar o uso das palavras mais e mais. Essas palavras, elas têm a pronúncia semelhante. Olha só, mais e mais. Porém, elas têm significados bastante diferentes, principalmente dentro do contexto das frases. Mais é antônimo de menos e indica quantidade. Mais é diferente, esse sinal de matemática é diferente de menos. Indica quantidade. Mas aqui podemos substituí-lo pela palavra porém. Mas, porém, todavia, contudo. Então, nas frases, a dica para sabermos se vamos escrever mais com a letra I ou mais sem a letra I é justamente trocarmos na hora da frase mais por menos e mais por porém. Vamos ver na atividade? Vamos lá! Vamos completar com mais ou mais. Plantei tomate, mas não nasceu. Comprei mais verduras na feira. Olha que horta mais linda! Plantei mais flores no jardim, mas elas não nasceram. Se vocês fizerem com essa dica, certamente acertarão. Ó, plantei tomate, mas, porém, não nasceu. Comprei mais verduras na feira. Olha a quantidade. Olha que horta mais linda! Estamos falando o que também, ó? Da quantidade, de ser muito linda. Plantei mais flores, plantei muitas flores, uma quantidade maior. Mas, porém, todavia, elas não nasceram. Vamos ver como ficou? Vamos completar com mais e mais. Plantei tomates, mas não nasceu. Temos aí o mais sem o i. Comprei mais verduras na feira. Temos aí o mais escrito com i, porque está denotando o quê? Quantidade, como eu falei anteriormente. Olha que horta mais linda! Plantei mais flores no jardim, mas elas não nasceram. Você sabia? Estrutura fundiária corresponde à maneira como as terras estão distribuídas no território. Latifúndio são grandes propriedades rurais com aproximadamente 600 hectares. Minifúndio são pequenas propriedades rurais com aproximadamente 3 hectares. Expropriação é quando um pequeno proprietário rural se encontra endividado e é obrigado a vender sua propriedade. Êxodo rural corresponde ao deslocamento de trabalhadores rurais que saem do campo com destino aos centros urbanos. Isso pode ocorrer por falta de trabalho no campo ou mesmo para buscar uma vida melhor.
No campo, existem relações de trabalho que são diversificadas, como mão de obra familiar, poceiros, parceria, arrendários, trabalhadores assalariados e temporários. Portanto, o que corresponde a uma estrutura fundiária é o que? São as terras, né? Corresponde à maneira como as terras são distribuídas no território. E que são latifúndios? Latifúndios são grandes propriedades de terra. Minifúndios, o que são minifúndios? São pequenas propriedades de terra. Expropriação. Nós estamos aí interpretando esse texto. É quando o pequeno proprietário rural acontece o quê? Se encontra endividado e, infelizmente, vai precisar vender, desfazer da sua propriedade por conta das dívidas. Êxodo rural. O que significa êxodo rural? É quando uma pessoa sai de um determinado lugar e vai para o outro, à procura de emprego e melhores condições de vida. No campo, existem todas essas relações de trabalho, que são bastante diversificadas. Vamos continuar a leitura e a interpretação. Mão de obra familiar é a relação de trabalho entre os entes da família, exercendo todas as etapas produtivas, ou seja, quando há uma produção familiar, uma agricultura familiar, uma pecuária familiar, é a família que trabalha junto nessa produção. Parceria é a junção entre dois trabalhadores ou produtores rurais, no qual um possui a propriedade da terra e o outro apenas a força de trabalho. Esse vai cultivar a terra e depois dividir uma parte da produção, ou seja, a existência de parceria, onde uma pessoa é dona da terra, cede aquele pedaço da terra para que a outra pessoa trabalhe, contudo, tudo que seja produzido nessa terra é dividido entre o proprietário da terra e a pessoa e as pessoas que estão trabalhando. Arrendário é quando um agricultor não possui terra, então arrenda ou aluga a propriedade por um período. Então, quando uma pessoa não possui terra, ela pode arrendar essa terra, ou seja, alugar por um determinado período. Mas não é dono, é apenas um aluguel. Trabalhadores assalariados temporários são trabalhadores rurais que recebem salário, mas que trabalham apenas uma parte do ano. É o que acontece nas colheitas. Pois é, em determinadas safras de colheitas, onde há necessidade do aumento daquela força de trabalho naquele lugar, o proprietário de terra, então, contrata trabalhadores temporários assalariados, que passam aquele tempo trabalhando e, infelizmente, quando a colheita passa, aquele tempo passa, eles têm que procurar em outro emprego. Esse texto foi tirado do site que está aqui na tela. Desafio. Complete com mais e mais. Vamos relembrar? Mais é diferente de menos. Indica o quê? Quantidade. E mais é igual a porém. Ou seja, podemos substituir na frase para poder melhor colocá-las e não errar. Então, dando essa dica aqui, ó, é certeza. Vamos lá? Complete com mais ou mais. Ele foi, mas a filha ficou. Porém, mas, porém, todavia, ou seja, a filha ficou. Sou apaixonado por uma garota, mas ela não me dá bola. Nós temos aí o quê? Mas, porém, já uma conjunção adversativa de novo, ó. Mas, porém, todavia, contudo, estude mais e passará no vestibular. Então, ó, olha a quantidade, estude mais, estude muito para poder passar no vestibular. Carolina é inteligente,
mas pouco simpática. Porém, né, ela é pouco simpática. O ferro é mais barato que o ouro. Se substituirmos aí, ó, o ferro é menos barato do que o outro. Saberemos qual mais iremos colocar aí. O ferro é mais barato que o outro. Essa atividade foi tirada do site que está aqui na tela. Na aula de hoje, lemos e interpretamos alguns textos sobre o tema campo e trabalho. E estudamos também o uso, o emprego das palavras mais e mais. Vejo você na próxima aula. Um beijo!